Alô pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luma Dalfiling e agora a gente vai conversar sobre o repertório para o tema doação de órgãos. Se você está querendo manjar de redação, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e conferir a nossa playlist de repertório. Isso mesmo, esse mesmo vídeo que você vai ver aqui sobre o tema doação de órgãos já rolou sobre outros temas, então é só clicar aqui. Então agora a gente vai conversar sobre o tema doação de órgãos. É muito simples falar sobre esse tema porque ele tá bem claro, assim, quais são os maiores problemas. Então a gente vai conversar sobre como você deve abordar esse tema na sua redação, com sugestões e tudo mais, e também algum tipo de repertório para você usar nele. Toda a pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo, eu vou deixar os links aqui na descrição e aproveita para conferir que tem muito conteúdo bacana ali. Então assim, o primeiro texto que a gente vai conversar é um texto, uma notícia do R7, em que fala que o Brasil aumenta em 15% a doação de órgãos, isso de 2016 para 2017. Então assim, houve um aumento. É importante que você saiba disso quando você for escrever sua redação. Que você não coloque essa redação como se ela fosse um problema que ainda não está sendo solucionado. A doação de órgãos, ela é um problema que está, sim, já tentando ser resolvido pelo governo. E é por isso que o número cresceu. E é por isso também que existem diversas campanhas publicitárias sobre doação de órgãos. É importante que você saiba isso para que no seu texto você não cometa essa gafe de tratar do tema como se ele fosse zero pensado pelas autoridades. Ele é sim pensado, mas infelizmente não é suficiente o que ele tem feito. Então aumentou em 15% 2016 para 2017. Os dados de 2018 a gente, claro, não tem ainda, mas assim, aumentou bastante, consideravelmente 15%. Mas não é o suficiente, porque a lista de pessoas que está esperando por uma doação de órgãos, ela é muito maior do que a quantidade de pessoas que têm de fato se candidatado. E aí, eu acho que o principal fator, o que deveria ser o seu argumento 1, é a falta de informação. Isso não sou nem eu que estou dizendo, os especialistas da área estão dizendo, de acordo com a pesquisa que eu fiz. E assim, é unânime que a falta de informação, ela é um dos fatores mais relevantes, sim. O que quer dizer isso? Primeiro, as pessoas elas não entendem o processo de doação de órgãos se isso não for ensinado para elas. Então tá faltando isso, tá faltando explicar para as pessoas como que acontece a doação de órgãos, que órgãos são doados, quantas pessoas são beneficiadas se você deseja ser um doador, se você decide que você vai ser um doador de órgãos, tá? Então há muito tabu ainda em torno disso e aí o medo cresce e as pessoas acabam não doando. E aí existem basicamente duas questões. A primeira delas é que muitas vezes o doador não informa a família, o possível doador não informa que gostaria de ser doador. Então a família não sabe que essa era uma vontade da pessoa, tá? Tanto que até foi criada uma hashtag chamada #diga que sou doador, e aí para a família informar o hospital de que você é um doador. Então essa informação ela é muito relevante, que essa informação seja passada. E a segunda questão é que a família, quando ela não sabe, a decisão é dificultada, porque a decisão ela vem no momento de luto, ela vem no momento de dor, de sofrimento, e ela precisa ser feita de forma rápida. Não dá para esperar um tempão para daí decidir se os órgãos vão ser doados. Então, esses dois fatores, eles dificultam muito as questões. Uma gafe que talvez seja legal você fugir é a questão da religião. Hoje, felizmente, de acordo com a pesquisa que eu fiz, e aí vocês vão poder ver nos links aqui, a religião ela não tem sido o principal impedimento. As religiões elas têm aceitado muito mais a doação de órgãos do que já aconteceu. Então, talvez esse não seja um dos principais fatores. E aí um número que pode ser interessante você usar na sua redação é que em junho de 2017, 32.952 pessoas estavam na fila do transplante de órgãos no país. Então esse número é muito grande, mas ele não é tão grande assim. Ele só é grande porque compara-se ao número de pessoas que estão dispostas a doar, que é baixíssimo. Então é um número super possível de lidar, super possível de conseguir esses órgãos, mas aí não há a disponibilidade da família, né, em doar os órgãos da pessoa, da sua família que faleceu, e aí esse número acaba sendo, infelizmente, assustador.
Outra coisa é que a doação de órgãos no Brasil, ela é algo previsto em lei. Então eu vou ler aqui pra você. Então a Constituição Federal de 88 decreta o direito à vida, certo? A gente já conversou sobre isso no nosso vídeo de repertório Coringa. Se você não viu ainda, é um repertório pra você usar em qualquer tema e tá no card aqui em cima. Então assim, pra reforçar esse direito, o direito à vida, a lei número 9.464 de fevereiro de 97 institui a legalidade sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, caso seja de livre vontade e autorizada pelo doador ou seu familiar responsável. Então, tá previsto em lei a legalidade disso, a possibilidade de fazer isso da melhor maneira possível, como reafirmação do direito à vida que está previsto na nossa Constituição. Eu acho que isso é uma informação muito importante de ser usada na redação, porque ela demonstra o quanto a doação de órgãos é um assunto sério. Só que assim, a doação de órgãos ela é livre, a escolha é feita pela família, tá? Ou pelo paciente anteriormente que informa a família. Então assim, é delicado esse momento entre o hospital falar com a pessoa e a pessoa tomar essa decisão, tá? Por isso que avisar antes é uma vantagem tão grande, porque daí na hora não precisa ser tomado esse tipo de decisão enquanto a pessoa está assimilando a ideia de que aquela pessoa morreu. E aí um dado interessante para você pôr no seu texto é que, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e se esse for o tema da redação do Enem, provavelmente vai ter um texto base sobre eles, a ABTO, atualmente no Brasil, de cada 100 famílias, 43 se recusam a fazer doação. Então veja, quase metade das vezes a doação ela é recusada. E aí varia também de estado para estado. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, na região norte, em alguns estados, a recusa alcança 90%. Então, de 100 famílias, 90 se recusam a autorizar o transplante de órgãos. E aí o segundo fator que a gente não pode deixar de conversar é a questão da infraestrutura. Para fazer os transplantes, os hospitais precisam de uma infraestrutura, né, para conseguir fazer essa mediação. E tem que ser uma mediação rápida, né, porque o órgão ele tem um prazo para ser utilizado em outra pessoa. Então, a gente conhece, né, como é que é o SUS aqui no Brasil e o quão precário é o sistema, e especialmente o sistema cirúrgico. Então, isso também é um dos fatores que dificulta a doação de órgãos no Brasil. E aí, além da infraestrutura, há também a capacitação de profissionais para realizar esse transplante. Então, assim, tudo isso, a falta de informação somada à precariedade do sistema de saúde, acaba fazendo com que essa lista de 30 mil pessoas seja uma lista muito grande e que demore até girar. E aí existe outra questão também, que é o fluxo logístico, que é o caminho que esse órgão vai fazer, porque não necessariamente o órgão está no hospital onde está a pessoa que vai receber. Então é preciso que um transporte apropriado seja feito, precisa ser apropriado, precisa ser rápido. Então provavelmente tem que ser um transporte aéreo, e aí entra de novo a questão financeira para atrasar esse processo. E como, segundo o Ministério da Saúde, 95% dos procedimentos são financiados pelo SUS, ou seja, são públicos, você imagina o atraso a mais que isso gera. Então, o transplante é o tipo de procedimento que é feito, na grande maioria das vezes, de modo gratuito pelo SUS. Então, se o SUS é precário e 95% das vezes depende do SUS, é meio que óbvio que o processo vai atrasar. O último repertório que eu vou trazer pra você é a série Grey's Anatomy, que inclusive eu amo. E assim, como que é uma maneira então de citar Grey's Anatomy na redação? Grey's Anatomy se passa num hospital cirúrgico, é um hospital privado, então claro que o processo é muito mais ágil, mas tem tudo a ver com a questão da falta de informação, porque várias vezes, durante todo o tempo que a série já acontece, a doação de órgãos ela é travada pela autorização da família. Então você pode começar o seu texto usando a série Grey's Anatomy como uma maneira de explorar o tema, de falar sobre o tema, de popularizar o tema, porque a série mostra o lado da família da pessoa que vai receber a doação e o lado da família da pessoa que está doando, do doador. Então ela demonstra o quanto essa questão é delicada para os dois lados. A família do doador está no momento de luto, não necessariamente quer pensar sobre isso, e a família da pessoa que está para receber a doação, ela precisa com urgência que essa decisão seja tomada. E aí os médicos intermediam esse processo para tentar facilitá-lo de uma forma mais humana.
Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a chegar mais perto da redação nota 1000. E se você sabe mais algum repertório sobre o tema de doação de órgãos, coloca aqui nos comentários, vamos formar uma rede linda de colaboração. Feito? Então feito!